Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Vamos dar aqui pelo menos um minutinho. A gente vai começar hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre o resumo da semana, passar muito do que aconteceu, tá? Só dar um minutinho aqui, olhando aqui um pouquinho o relógio para que a gente possa dar esse tempinho, né? Pega aqui o aviãozinho, manda para aquelas pessoas que gostam de mercado financeiro ou que investem, para que essas pessoas possam também atualizar a sua semana, para que elas possam pegar e elas possam deixar tudo nos conformes, para que elas possam terminar essa semana da maneira mais organizada possível. Manda aqui o aviãozinho que está bem aqui, ó. Cadê o aviãozinho? Manda para todo mundo que gosta de mercado financeiro e vamos realmente aproveitar muito esse momento. Dá só um minutinho aqui e a gente já começa, tá? São 12 minutos que a gente vai falar sobre mercado financeiro para todo mundo ficar na mesma página. Vamos lá, deu. Gente, muito boa tarde para todo mundo. Vitor Basile falando. Hoje estou aqui no lugar do Rafa para poder passar um pouquinho tudo aquilo que está acontecendo no mercado financeiro para que todo mundo feche a semana com chave de ouro. A gente vai deixar depois essa live salva, assim como todas as semanas, para que você possa consultar ela sempre que precisar. Basicamente, a gente vai separar essa live hoje em algumas etapas, sendo que eu vou falar um pouquinho do que aconteceu na semana para que todo mundo possa ficar bastante contextualizado e depois eu vou falar um pouquinho do que a gente está enxergando para as próximas semanas e como você também pode proteger a sua carteira de investimentos, aumentar a rentabilidade, falar um pouquinho dessas possibilidades. Primeiro, não tem como a gente falar um pouquinho de cenário externo, porque isso está afetando demais a gente. Europa, por um lado, a gente olha que está tendo uma instabilidade muito grande na economia e grande parte dessa instabilidade também vai muito de encontro com indicadores, alguns indicadores que vêm positivo, outros indicadores negativos. Então, num dia o mercado sobe, no outro dia o mercado acaba caindo, no outro dia tem algum comunicado no mercado americano, mercado europeu e mercado asiático abrem em queda. Então, a gente ainda está numa zona de instabilidade bastante grande e para completar, os casos de coronavírus na Europa voltaram a subir de uma maneira bastante intensa e isso está preocupando muito, né, os investidores por causa da retomada que a gente vê da economia nos países europeus. Somado a isso, ainda tem a Inglaterra, que é uma das principais economias europeias, onde aquele acordo, né, de você se desvencilhar da União Europeia que tinha começado no começo do ano, que era o Brexit, parece que não está caminhando muito bem e a União Europeia pressiona demais a Inglaterra para poder ter alguma definição relacionada a esse ponto. Por quê? Porque todos os acordos comerciais, contratos, tudo que está vigente, muitas vezes pode ser que não sejam mantidos e por isso que está uma pressão muito grande da União Europeia para que a Inglaterra defina melhor esse caminho, mas a Inglaterra por si só não está pensando muito nisso agora, porque tem umas preocupações internas, tem o coronavírus interno e também agora no momento de sair da União Europeia. Falando de mercado americano, para quem está acompanhando, muitas pessoas elas questionam sobre as grandes empresas de tecnologia que nas últimas semanas acabaram tendo uma queda bastante forte por causa da operação, né, as operações de venda que tiveram, sell-off, ou seja, empresas como a Amazon, empresas como Apple, empresas como Facebook, como Google, começaram a ter uma queda por causa de alguns investidores começaram a realizar suas operações, e isso é normal acontecer, porque nos últimos 5 meses a gente viu uma operação, a gente viu a Nasdaq, viu as grandes empresas de tecnologia subirem de uma forma vertiginosa, e o que acabou acontecendo é que chega no momento, isso é saudável para o mercado, mas ao que tudo indica, ainda não parou, e ontem mesmo as empresas de tecnologia, hoje elas ainda continuam num caminhar de vendas onde muitos investidores estão preocupados, mas é um movimento que ainda continua. Somado a isso, a instabilidade que a gente tem que colocar, a instabilidade China e Estados Unidos ainda é mantida. Hoje, essa semana, né, teve um episódio que ajudou a deixar um pouquinho menos arisca essa relação, que foi o fato do TikTok, que é uma das empresas de tecnologia mais fortes, né, do ambiente asiático. Ela que tinha sido, no dia 15 de setembro, teve o ultimato do presidente Donald Trump para acabar com a operação americana se não tivesse um parceiro confiável, e a Oracle fechou esse acordo para poder cuidar das operações de TikTok nos Estados Unidos, então vai ser mantido. Somado a isso, as eleições americanas se aproximam, e essas eleições americanas se aproximando, a instabilidade ainda, por causa dos democratas republicanos, ainda fica cada vez maior. E qual é o perigo disso? Existe um pacote trilionário que era de 1,2 trilhões para ser aprovado no Congresso americano, que ao que tudo indica não é tão cedo que vai ser aprovado e grande parte desse pacote já foi desidratado. E para somar essa semana, o FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, que todo mundo esperava, na quarta-feira comentou sobre a taxa de juros e ele manteve tudo que foi falado anteriormente, onde a taxa de juros americana ela vai ser mantida entre 0% e 0,25% e até 2% de inflação. O Banco Central Americano disse que vai manter a taxa de juros baixa. Isso abre um respaldo bastante grande, provavelmente as operações
bolsa de valores elas acabam crescendo, mas o ponto principal é que os investidores eles estão muito mal acostumados. Eles estão muito mal acostumados que eles estão esperando estímulos para poderem realmente tomarem a decisão positiva no mercado, comprar e fazer com que os indicadores eles cresçam. E esse é um grande problema, porque o mercado ficou muito mal acostumado por causa disso e graças a esse aumento de volatilidade, uma diminuição dos estímulos, porque o dinheiro está acabando, não tem mais de onde tirar, a não sei que você imprima, é um grande problema que a gente está agora para enfrentar, porque o mercado está esperando que os bancos centrais e os governos realmente eles possam fazer alguma coisa. Então, o cenário internacional é isso, e olhando para o Brasil, hoje a gente vê a bolsa que ela está com uma queda de 1,61% e o dólar está com uma subida de 2,23%, fechando o dia em 5,35%. E esse ponto dos 100 mil pontos vale a pena a gente falar, porque é impressionante como quando a gente vence os 100 mil pontos, a gente cai e perde os 100 mil pontos, a gente retoma os 100 mil pontos. Então essa barreira é quase mística dos 100 mil pontos e isso muitos investidores estão ficando bastante preocupados. Porém, o principal que a gente tem que falar é que a gente veio de uma queda muito grande na bolsa e o fato de estar em 100 mil pontos não tem que ser olhado como algo negativo, e sim algo positivo. A gente chegou muito rápido nos 100 mil pontos. Porém, agora para a gente poder ultrapassar essa barreira, não adianta só a gente esperar que as coisas aconteçam do dia para a noite. A gente tem que esperar que as coisas realmente melhorem, uma vacina venha e principalmente o que está gerando uma instabilidade no Brasil é a possibilidade do furo no teto de gastos, onde o governo ele está vendo a popularidade dele aumentando e somado a isso ele está vendo que é preciso para poder manter essa popularidade lá em cima que sejam aprovados programas sociais. E nessa semana a gente teve aí a desavença entre a parte econômica do governo e o presidente Jair Bolsonaro, que ele deu um cartão vermelho para algumas pessoas do setor da economia, onde eles queriam fazer uma alteração no teto, né, e no mínimo que você podia gerar de pagamento para o Renda Brasil, onde praticamente esse programa do Renda Brasil ele acabou sendo morto, acabou sendo sepultado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas ao que tudo indica, o Ministério da Economia vai ter que procurar outra alternativa de programa social. Bom, falando um pouquinho agora de algumas preocupações que a gente tem, para que a gente possa falar um pouquinho de investimentos, uma das maiores preocupações, sem dúvida, é o teto de gastos e a reforma administrativa, que ela parece que não está caminhando tão bem, é de suma importância, sem dúvida, para poder deixar o ambiente muito menos volátil. E o outro fator que tem que ficar de olho é a questão da inflação, o IPCA e o GPM. O IPCA ainda está num ambiente bastante fraco, pensando em parâmetros brasileiros, só que é um ponto de atenção muito grande. Por quê? Porque à medida que a inflação ela volte a subir, naturalmente a gente vê realmente uma possibilidade que os juros volte a subir também, e o Banco Central ele já determinou, o Banco Central na reunião dessa semana do Copom, ele já falou que se porventura acontecer alguma coisa de você poder ver a inflação ou até a parte fiscal realmente ficarem descontroladas, não tem acerto. A gente vai precisar realmente pegar e mexer na taxa de juros e isso vai interferir nos investimentos de todos. Falando um pouquinho do que a gente está enxergando para a inflação e aí falando um pouquinho de produtos, por mais que alguns indicadores no Brasil estão melhorando, estão caminhando, como por exemplo o PIB, que essa semana no relatório do Focus ele teve uma alteração positiva, onde a perspectiva agora é que a economia não caia mais como antes e agora caia 5,11%, que é bem menos do que antes, e além disso a gente olha também a inflação, que é um ponto que começou a ser controlado pelo Banco Central, onde o Banco Central ele está monitorando isso de perto, o governo também está monitorando isso de perto, principalmente com o arroz que tomou os noticiários. A gente olha o fator onde a gente tem que estar observando os investimentos, principalmente o que a gente está aconselhando para todos os nossos clientes é justamente a questão de produtos que estejam atrelados à inflação. Por exemplo, crédito privado, onde a gente acabou ofertando para muitos clientes pelo fato de terem uma rentabilidade muito boa e terem uma rentabilidade conectada à inflação. Por exemplo, um crédito privado que a gente rodou semana passada, ele estava pagando IPCA mais 4%. Então imagina só, você está protegido contra a inflação porque você está atrelado com o IPCA e você está com uma margem de 4% positiva. Então a tendência é que a inflação ela volte a subir e você está com uma carteira que está conectada, está diversificada com o IPCA, sem dúvida é uma forma que não só vai gerar uma proteção contra a inflação, protegendo o seu dinheiro, como também tem a questão dos 4% adicionais, que geralmente gera uma rentabilidade muito boa, e ele acaba sendo isento de IR. Outra operação, muitos perguntam da Bolsa de Valores para a gente. Qual é a nossa visão da Bolsa de Valores? Que ela vai estar lateralizada. A gente não vê nenhuma tendência de crescente, a gente não vê uma tendência que ela possa subir muito, e também não vê agora algo tão claro que ela caia muito.
Então, por isso, até você ter indicadores que realmente a gente possa colocar de forma muito sólida, que a gente vê a bolsa subindo ou que ela caia, a gente está investindo muito no aspecto de que o mercado deve estar lateralizado, que ela deve ir para 102, cai para 98, 102, cai para 98. Então a gente vê muito dessa forma. E por isso, muitos clientes, que gostam, têm que ir para a Bolsa de Valores, mas tem medo, mas também ao mesmo tempo sabem que se ficarem numa taxa de juros de 2% ao ano, que é a Selic, não vão ter rendimento, vão ver o seu valor sendo deteriorado pela inflação, por isso a gente acaba indicando operações, por exemplo, de Rubi, que são operações onde você passa a ter um cupom. Um cupom, o que é um cupom? É uma rentabilidade baseada num indicador fixo, onde existem cupons de 4%, de 5%, de 6%, de 8%, por exemplo, que são rentabilidades que você vai receber de um jeito ou de outro. Ou seja, essa operação, se subir a bolsa, você acaba recebendo o cupom. Se a bolsa subir 1% aquela ação, você vai receber o cupom. Se ela cair até o indicador negativo, até lá embaixo, ou seja, tem um indicador, uma barreira, se ela cair até a barreira, você ganha o cupom. Então vamos fazer uma avaliação. Pensando que a bolsa, a sua ação, a ação que esteja conectada a essa Rubi, digamos que seja uma operação que você pense em Banco do Brasil, por exemplo. A gente faz uma Rubi para que você não tenha que comprar ação, ou seja, você perde a rentabilidade dela, se ela crescer 20%, mas no caso você ganha um cupom de 8%. Se ela subir 1%, você ganha o cupom de 8%. Se ela cair 8%, você ganha o cupom de 8%. Então é uma operação, quando a gente vê o mercado lateralizado, essa é uma alternativa. É só um exemplo, mas inúmeras operações como essa a gente faz, principalmente para que a gente possa buscar proteção para os clientes. Então eu falei duas operações que a gente está indicando muito, que é o crédito privado atrelado à inflação e operações que você pode ter na Bolsa de Valores, para que você não deixe de estar dentro da Bolsa de Valores, mas de forma protegida. Como sempre a gente fala no nosso grupo de Telegram, sempre a gente passa para todos os nossos clientes, a gente consegue sim chegar em rentabilidades muito melhores, consegue sim buscar cada vez mais rentabilidades, mas o ponto principal que tem que ficar muito claro é que você precisa estar protegido. Antes de rentabilidade, a gente tem que pensar em proteção, e acho que esse momento que a gente está vivendo de alta volatilidade da economia é chave. Tá bom? Um grande abraço, eu espero que você passe um final de semana incrível, um final de sexta-feira incrível. A gente vai deixar esse material salvo tanto no nosso canal do YouTube, a gente vai mandar no nosso canal do Telegram e também a gente vai deixar aqui no nosso Instagram. Curte, compartilha e a gente se vê até semana que vem. Tchau, tchau.